Vamos escrever em coordenadas cilíndricas e esféricas. Cilíndricas. Se eu vou escrever esse sólido em cilíndricas, eu vou escrever x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, z igual a z. Já sei que o jacobiano será r. E eu preciso descrever θ, r e z. Em cilíndricas, turma, qual é a variação de θ, de r e de z para aquela figura? Θ de quanto a quanto? Tem pontos em todos os quadrantes no plano XY? Tem. 0 a 2π. Que no plano XY, você tem ponto em todos os quadrantes. R vai de quanto a quanto? Raio menor ao raio maior. O raio depende de θ? Faz variar o θ. O raio varia com θ? Quando eu mudo o θ, raio está mudando? Raio mínimo e máximo? O menor valor do raio e o maior valor do raio estão mudando quando eu vario o θ? Não, né? Então o raio vai variar de extremos fixos. De A raiz de 2 sobre 2 até A. E Z vai de quanto a quanto? Dado um Rθ genérico, o Z varia na vertical, que é a sua direção natural, entre quanto e quanto? Faz a variação do Z. O que está por cima? Esfera. E quando vai para baixo, o que está por baixo? A esfera. Eu estou fora do cilindro, e quando eu estou fora do cilindro, na variação Z, eu vou de um pedaço da esfera até o pedaço de baixo da mesma esfera. Então o Z varia de menos a esfera até mais a esfera. A esfera em coordenadas cilíndricas. A esfera em coordenadas cilíndricas é A2, menos x2 menos y2, portanto, menos R2. Então, é raiz quadrada de A2 menos R2 até de menos essa raiz quadrada até mais a raiz quadrada. E como ficaria a integral tripla de 1 sobre isso? Ficaria a integral, então, o volume, igual a integral de 0 a 2π, integral de 0 de A raiz de 2 sobre 2 a A. Oi? Pode simplificar e colocar 2 de 0 a raiz. Sim, pode. E isso vai acontecer naturalmente, mesmo que eu não faça. Interessante a sua observação. Você pode observar que mesmo que eu não faça isso, como é que eu faço do jeito que eu fiz? Aí a minha função integrando é 1. O jacobiano é R e a integração é na ordem dz, dr, dθ. A primitiva é RZ. Calculada lá em cima é R vezes aquilo, menos, extremo inferior menos de novo, mais R vezes isso. Fica 2 vezes R vezes isso. Que eu poderia chegar nisso diretamente se eu colocasse 2 e 0 aqui. Bom, essa é a coisa em coordenadas cilíndricas e funciona bem. Em esféricas. X igual a ρ seno φ cosseno θ, y igual a ρ seno φ seno θ, z igual a ρ cosseno φ,
O jacobiano, a gente sabe que vai ser ρ2 seno φ. E os extremos, turma? Como é que eu descrevo isso em coordenadas esféricas? Θ, 0 a 2π. Φ. Como é que eu acho φ? Dado um θ genérico, vamos procurar pontos. Onde é que tenho pontos com φ? Φ muito pequeno, eu tenho pontos? Φ muito pequeno, eu estou perto do eixo Z. Eu estou dentro do cilindro. E eu quero parte de fora do cilindro. Existe um φ inicial aqui, a partir do qual eu começo a ter pontos. Que é este φ aqui. Este é o φ0 a partir do qual eu começo a ter pontos. Como isso aqui é R raiz de 2 sobre 2 e isso é R, qual que é o valor desse φ? Π sobre 4. Porque é só calcular o seno e o cosseno dele e ver que dá a raiz de 2 sobre 2. Mas tem que calcular o valor. Dependendo do número que eu pusesse aqui, no A2 sobre 2, esse ângulo podia ser π sobre 6, π sobre 3, qualquer outro ângulo. Mas no caso concreto, o nosso φ vai de π sobre 4 a quanto? Três π sobre 4. E o ρ? Dado um θ e um φ genérico, o ρ vai do cilindro até a esfera. A esfera é quanto? É ρ fixo. ρ igual a A, que é o raio da esfera. Então o valor superior do ρ é A. E o valor inferior? De onde que eu tiro? De onde que eu tiro o valor inferior? Do cilindro. E eu tenho que fazer a conta do cilindro em coordenadas esféricas. O cilindro em esféricas. O cilindro não é x2 mais y2 igual a A2 sobre 2? As esféricas não são x e y igual a ρ seno φ cosseno θ, ρ seno φ seno θ? Faz x2 mais y2. Dá ρ2 seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de θ e seno ao quadrado de θ que cancelam. Então isso aqui fica ρ2 seno ao quadrado de φ igual a A2 sobre 2. Isso é igual a ρ seno φ. Entre π sobre 4 e 3π sobre 4, o seno é positivo. Todo mundo me acompanha? Aliás, o seno é positivo em todo o intervalo 0π, onde a gente usa coordenadas cilíndricas. Isso é uma observação importante. O módulo do jacobiano é ρ2 seno φ. Como o φ vai de 0 a π, o seno φ é sempre positivo. Está coerente com o módulo do jacobiano. Então, tiro a raiz quadrada da ρ, dá módulo do seno, que é seno, dá A, raiz de 2 sobre 2. Passa esse seno dividindo. ρ igual a A, raiz de 2 sobre 2, dividido por 1 sobre seno, cossecante. Então, o ρ vai de A, raiz de 2 sobre 2, cossecante φ, até A. E a integral em coordenadas esféricas fica volume. Preciso escrever de duas vezes? Não, né? Está tudo pegando o volume inteiro. 0 a 2π, π sobre 4 a 3π sobre 4,
integral de a raiz de 2 sobre 2 até a de... Opa, aqui eu esqueci de escrever cossecante φ. De ρ2 seno φ de ρ de φ de θ. Qual é a mais fácil de fazer? Regra geral, se tivesse uma f, você teria que levar em conta a f. Aqui a f é igual a 1, então qualquer uma das duas é viável. Essa é tranquila, isso é bem fácil de fazer. E essa daqui não é tão absurda não, porque tem um ρ2 que vai integrar ρ, vai ter um ρ3, que vai substituir uma constante vezes seno e depois integra dφ, normal. E vai ter o ρ a terceira, vai multiplicar cosseno, vai ficar um cosseno cossecante a terceira. Mas cossecante é 1 sobre seno. Então também vai ter um cancelamento. E vai dar uma integral de cossecante ao quadrado. É tudo viável de se fazer, qualquer uma das duas. Deixo a critério de vocês escolherem qual vocês querem fazer. Vou calcular o volume do elipsoide x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 mais Z2 sobre C2 menor ou igual que 1. Isso é um elipsoide. Eu vou desenhar o primeiro octante. Ele é a versão tridimensional de uma elipse. No eixo x, ele vai de A até menos A. No eixo y, ele vai de menos B até B. E no eixo z, ele vai de menos C até C. Em cada plano coordenado, ele é uma elipse. Aqui eu estou desenhando um pedaço que corresponde a 1/8 do meu elipsoide. É fundamental entender que em nenhum plano coordenado é circunferência. Nos 3 planos coordenados são elipses. Pergunta geométrica: isso é uma figura que merece ser chamada uma figura de revolução? Não. Não é um elipsoide de revolução. Elipsoide de revolução é uma coisa que você tem uma elipse e gira. Aí, numa das dimensões, ele vai ter circunferências, porque girou. Isso não é o resultado da rotação de nada, porque ele é elipse nas 3 direções. Então, é um elipsoide. Está claro? Coordenadas cartesianas para calcular o volume é chato. Coordenadas cilíndricas para calcular o volume é chato. Coordenadas esféricas é o que é bom. Só que é uma variante de coordenadas esféricas. Porque o que eu vou escrever para parametrizar esse bicho? Não adianta escrever como eu faço usualmente em coordenadas esféricas, então, cuidado um pouquinho, não anote ainda que eu vou ter que fazer uma alteração. Não adianta eu escrever o que eu sempre escrevo. Rho, seno φ, cosseno θ, Rho, seno φ, seno θ, Rho, cosseno φ. Isso só serve como coordenadas esféricas por uma coisa que tem o mesmo raio nas 3 direções. Quando nas 3 direções principais o raio é igual. Quando eu tenho raios variáveis, isso não serve. Eu não tenho o θ, eu vou colocar de 0 a 2π, normal. O φ eu vou colocar de 0 a π, normal. Mas e o ρ? Coloco de 0 a quanto? De um lado ele vai para A, do outro ele vai para B, do outro ele vai para C. Então, como é que eu fiz isso quando eu fiz elipse no plano? Eu introduzo aqui A, B, C e faço o ρ de 0 a 1.
Vamos verificar que isso satisfaz aquela equação? x2, y2 é 2. Joga aqui. x2. Primeira providência cancela o a. Daí sobra ρ2 seno quadrado cosseno quadrado. y2 cancela o b. ρ2 seno quadrado de φ seno quadrado de θ. O ρ2 seno quadrado de φ e o quadrado em cosseno e seno de θ. Some o seno e cosseno de θ, já sobrou só ρ2 seno φ. E o z2, quando leva o quadrado, cancela o c, ρ2 cosseno quadrado. Aí põe o ρ em evidência. Aquilo tudo substituído aqui dá ρ2. ρ2 menor do que 1 é porque ρ é menor que 1. Então é fundamental que vocês percebam que eu posso fazer variantes em cima das coordenadas esféricas e cilíndricas para adaptar para novos sólidos. Vocês enxergaram que para parametrizar esse elipsoide, essa é a boa estratégia? Isso está claro? Jacobiano. Será que eu vou ter que calcular tudo de novo? Será que eu consigo prever e já saber quem é o jacobiano? O que muda em relação ao jacobiano que eu calculei agora de pouco, quando eu comecei coordenadas esféricas? Pensa naquele determinante 3×3 do cálculo do jacobiano. O que muda? Que a primeira coluna, onde tem del x, del ρ, del x, del y, del x, del θ e del x, del φ, a primeira coluna, onde tem as derivadas parciais do x, todas vai ter um a mais. A segunda coluna tem as derivadas do y, em relação a θ, φ e ρ. A segunda coluna vai ter um b a mais. E a terceira coluna vai ter um c a mais. Então o jacobiano vai ter um a, um b e um c a mais. ρ2 seno φ. E o volume, que é a integral tripla em d da função 1, fica integral de 0 a 2π, integral de 0 a π, integral de 0 a 1, de a, b, c, ρ2, seno φ, dρ, dφ, dθ. Oi. Sim. Dependendo da ordem que você coloca a variável, pode ficar assim ou não, né? Do jeito que eu fiz, tem que pôr o módulo. E essa conta é muito simples. Nada vai ter θ, então é 2π do θ, ABC constantes, integral de 0 a π, vai ter integral seno φ, essa vai ter que aparecer. ρ2 dρ é ρ3 sobre 3 de 0 a 1, e a integral, o seno φ, e a integral dφ. O ρ3 sobre 3, não sei se ficou claro o que eu escrevi aqui, deixa eu escrever mais claramente. Seno φ, ρ3 sobre 3 de 0 a 1, e o que der eu vou integrar finalmente dφ. O ρ3 sobre 3 fica 1/3, esse 1/3 também pode sair, 2π ABC sobre 3, integral de seno φ, menos cosseno φ, de 0 a 1. Não, de 0 a π. Que dá 2. No π dá menos 1, no 0 dá 1, mas tem o menos do extremo inferior. Então fica menos com menos dá 1, dá 2. E a resposta é 4/3 de π ABC. Como é conhecido, era conhecido de vocês desde sempre, que o volume disso era 4/3 de π ABC.